Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao módulo de Microbiologia aplicada à Biotecnologia. Eu sou a professora Flávia, eu sou responsável pelo módulo de Microbiologia e a nossa primeira aula é sobre Morfologia e Organização Bacteriana. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender alguns conceitos, sobre morfologia e organização microbiana. A gente também vai falar sobre os componentes externos e internos das bactérias, também sobre identificação de células bacterianas no microscópio, das bactérias gram-positivas e gram-negativas e também de alguns mecanismos de ação de antibióticos. É interessante a gente lembrar alguns conceitos básicos, como, por exemplo, os micro-organismos, eles podem ser tanto procarióticos como eucarióticos. As bactérias, por exemplo, se enquadram no grupo de micro-organismos que são procarióticos. A maioria é unicelular, uma vez que eles são procarióticos, a maioria deles acaba sendo unicelular. O exterior é simples, em termos de forma, de tamanho, de arranjo. Entretanto, o interior desses micro-organismos acaba sendo extremamente complexo. Assim, a morfologia bacteriana pode ser apresentada da seguinte forma, pessoal. De um modo geral, as bactérias elas podem tanto apresentar formas, o formato de cocos, de bacilo, ou aquelas outras formas que não se encaixam nem muito como cocos e também não como bacilos, tá? Como exemplo de cocos, nós temos as bactérias do gênero Streptococcus, tá? Então daí vem o nome. Os cocos eles podem formar morfologias distintas, então quando dois cocos unidos a gente vai dar o nome de diplococcus. Outro exemplo são os Streptococcus, como por exemplo o Streptococcus pyogenes, e aí ele vai formar um conjuntinho de vários cocos no formato de colar. Então esses são os Streptococcus. Eles também podem formar estruturas quaternárias, ou tétrades. Também eles podem formar estruturas com mais ainda formações de cocos unidos, como por exemplo a sarcina. Ou então eles podem formar outras estruturas aglomeradas, que daí eles remetem ao formato de cacho de uva, que são os Staphylococcus. Um exemplo disso são bactérias do gênero Staphylococcus aureus, tá bom? Os bacilos têm esse formato característico, tem a sua morfologia mais prolongada, então eles podem formar inclusive cadeias de bacilos, por exemplo, bacilos anthracis. Também existem os bacilos que são flagelados, então, Salmonella typhi é um tipo de bacilo que é flagelado. Então, vocês podem ver, além da morfologia característica de bacilo, elas também emitem vários flagelos, que são importantes para a locomoção da bactéria e tudo mais. Mas também, alguns bacilos podem ser formadores de esporos, como no caso do Clostridium botulinum, tá? E aí, como eu disse a vocês, existem outros exemplos, dentro do que se pode entender como morfologia bacteriana, as formas que as bactérias podem assumir. Então, os vibriões, a Vibrio cholerae é um exemplo disso, Então, você vê que eles não se encaixam nem como bacilo, nem como cocos. Então, eles têm uma forma também mais alongada do corpo, normalmente com estruturas flagelares associadas. Os espirilos, como Helicobacter pylori, são bem característicos, Eles têm, além do corpo prolongado, vários flagelos, que saem da estrutura externa. E também a gente tem as famosas espiroquetas, Elas têm esse formato muito característico, muito próprio. Exemplo de espiroquetas, o Treponema pallidum é um dos mais famosos. Tá bom? Então, quanto à morfologia, a gente pode dizer, então, que são divididos ou distribuídos, as bactérias entre cocos, bacilos ou outras morfologias que são, então, mais particulares a determinadas bactérias.
Em relação às estruturas internas e externas, né, pessoal? Nessa imagem aqui esquemática, a gente pode ver, então, o corte, né, de uma bactéria. Aqui, na porção interna, a gente vê a porção citoplasmática, a presença do plasmídio, também uma estrutura que é uma estrutura nucleoide, porque as bactérias são procariontes, e como procariontes elas não possuem núcleo organizado. Isso significa que o seu material genético, o seu DNA está disperso no citoplasma, como essa estrutura aqui, né, nucleoide, como disse a vocês, que contém o DNA. Existem algumas inclusões citoplasmáticas, vários ribossomos que vão participar da síntese proteica, né? Além disso, mais externamente, a gente vê a presença da membrana plasmática, também da parede celular e também, em alguns casos, da cápsula. Né? Algumas bactérias elas formam uma cápsula, que é a estrutura mais exterior, por assim dizer, de uma bactéria. Além disso, também tem a presença de pilos ou pili, os dois nomes são certos, são corretos. O pili, ele é responsável pela... É uma estrutura relacionada com transferência, né, de material genético, transferência horizontal de genes, num processo que a gente chama de conjugação. A conjugação bacteriana a gente vai ver lá na nossa segunda aula, tá bom? E, além disso, também tem a presença de fímbrias. As fímbrias, elas ajudam na aderência bacteriana, elas também podem ajudar um pouco na locomoção, mas elas, quando são classificadas como fímbrias sexuais, elas também participam de processos reprodutivos da bactéria, né? Então, elas também atuam na conjugação bacteriana. Tá bom, meus amores? Além disso, a gente também observa aqui a presença de flagelos, que são estruturas muito importantes para a locomoção da bactéria no ambiente. Aqui, nesse ladinho da imagem, a gente tem uma microscopia eletrônica de transmissão, também mostrando as mesmas estruturas que a figura, né, esquemática. A gente também pode ver, então, o material genético aqui da célula espalhadinho, né, no citoplasma, além da parede celular, algumas estruturas que remetem aos ribossomos aqui, a presença da cápsula, tá bom? Então, de um modo geral, a estrutura interna e externa de uma bactéria é composta por esses elementos. Para a parede celular, então, né? A parede celular, ela é uma estrutura rígida, ela é responsável por manter a forma da célula, ela acaba sendo indispensável ao crescimento da bactéria. A espessura dela vai variar de 10 a 25 nanômetros. E a parede celular, ela acaba sendo local de ação de alguns antibióticos. Então, alguns antibióticos atuam na parede celular no intuito de destruir a parede celular para que o antibiótico possa ter acesso ao interior da bactéria e conseguir realizar sua função com mais eficácia, tá? A composição da parede, ele é muito utilizada para diferenciar entre tipos de bactérias. Então, aqui do ladinho eu dei o exemplo de uma bactéria gram-negativa e uma bactéria que é classificada como gram-positivo. A gente vai ver sobre isso já já, tá? E vocês vão conseguir, entender como é que a gente faz essa diferenciação entre gram-positivas e gram-negativas. Mais uma vez, mais outra imagem de microscopia eletrônica, né? Falando sobre a parede celular. E aí, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte ponto. Existe uma diferença, né, entre as bactérias gram-positivas e gram-negativas em relação à parede celular. Qual seria esta diferença? As bactérias consideradas gram-positivas, elas vão apresentar uma camada de peptídeo glicano na sua parede, como vocês podem ver, é grossa, né? Tem uma espessura considerável. Depois a gente tem a membrana celular e depois a gente já tem acesso ao citoplasma. Em contrapartida, as bactérias gram-negativas, elas têm uma camada de peptídeo glicano muito fininha, né? Como vocês podem ver aqui na imagem. E elas têm uma região que a gente vai chamar de periplasma, né? Então, é a região que está entre a membrana externa,
que é formada por lipossacarídeos, por proteínas, e a membrana citoplasmática, que é aquela que vai estar em contato com o citoplasma da célula bacteriana. Então, aqui embaixo, aqui foi o esquema, né, o desenho esquemático, aqui embaixo a imagem da microscopia eletrônica. Então, como vocês podem ver na imagem microscópica, também a gente percebe uma camada bem densa, né, bem grossa de peptidoglicano. Toda essa região aqui é uma região de peptidoglicano, e logo abaixo a gente já tem a membrana citoplasmática. Em contrapartida, na gram negativa não. Nós temos a membrana externa, a membrana plasmática lá em contato com o citoplasma, e aqui, ó, entre as duas, uma camada bem fininha de peptidoglicano, tá? Então, essa porção, na verdade, é a porção do peptidoglicano que vai nos ajudar a diferenciar as bactérias gram-positivas e gram-negativas. É uma estrutura que pertence à parede celular, e a gente consegue fazer colorações para que a gente possa, então, diferenciar um tipo de outro. Já os fungos, eles têm uma particularidade, né? A gente falou, então, da morfologia bacteriana, a gente fala um pouquinho da morfologia fúngica. Os fungos, de modo geral, eles têm essa aparência formada inicialmente por esporos. Então, a partir dos esporos, começa o crescimento da estrutura que a gente vai chamar de hifa, sempre a partir de um esporo, e aí essa hifa ela vai crescendo e vai se desenvolvendo em filamentos, ó, como vocês podem observar aqui na imagem, tá? Os fungos são eucarióticos, então, diferente das bactérias, são células eucarióticas, são multicelulares, como eu disse, filamentosos. A princípio são imóveis, muito embora eles podem apresentar células vegetativas que têm algum tipo de mobilidade, né? Os filamentos, eles vão apresentar a parede celular constituída por quitina ou celulose, e a produção dos esporos, ela pode ocorrer por meio de forma sexuada ou assexuada. O destaque aqui nessa figura é que a hifa, ela pode ser tanto septada, então tá vendo que ela está segmentada, né, em vários, como se fossem vários compartimentos, e aí cada compartimento, como vocês podem ver, tem a sua parede celular e os núcleos. Então há uma organização nuclear nos fungos, tal qual a gente vai ver numa célula eucariótica de um animal maior, de um animal superior, entre aspas, mas essa hifa, ela também pode ser uma hifa contínua, então ela não é septada, ela é chamada de cenocítica, tá? Mas a gente também consegue observar a presença de vários núcleos numa mesma hifa, tá bom? Existem, obviamente, várias aplicações biotecnológicas dos fungos, que vocês até já devem ter ouvido falar em outros momentos. Então, alguns fungos eles podem produzir ácido cítrico, outros eles podem produzir o ácido glucônico, outros a alfa-amilase, outros a pectinase, são enzimas importantes, né, nos processos de digestão. E outros também podem estar relacionados aos setores farmacêuticos, como, por exemplo, na produção da penicilina, que é produzida pelo fungo Penicillium. Além disso, eles também podem atuar na indústria alimentícia, na produção de alguns tipos de queijo, como o Roquefort e o Camembert. Ai, que delícia, né, gente? Então, a produção desses queijos acaba sendo feita também com a ajuda de alguns fungos, como o Penicillium Roquefort e o Penicillium Camembert. Então, por isso que a origem do nome dos queijos é de acordo com o fungo que é responsável pela participar da sua produção. E aí, tem uma informação interessante, né? Não sei se todos vocês sabem, mas sabem que tem fungo no espaço? Já ouviram falar sobre isso? Essa foi uma notícia muito interessante, né? Foi divulgada pela NASA. A NASA ela tem um laboratório, pessoal, que chama Laboratório de Estação Espacial Internacional, a EXPOSE, ou EXPOSE, tá? Esse laboratório, ele foi responsável por realizar pesquisa com vários tipos de fungos e líquens
durante aproximadamente 1 ano e meio. Esses fungos, eles foram coletados de lugares montanhosos da Europa e também de rochas sedimentares abaixo do gelo ártico, ou seja, o que isso quer dizer? Que eram fungos que já viviam em condições muito hostis, em habitats muito hostis, e aí eles foram coletados e foram levados para esse laboratório Expose, e lá foi feita então uma pesquisa com esses micro-organismos, submetendo-os a temperatura elevada, ou então muito baixa, radiação eletromagnética e também as ações cósmicas do espaço, tá? E aí o mais interessante é que todos os fungos, todos os líquens utilizados durante o experimento, eles sobreviveram, mesmo a essas condições, desculpa, pessoal que saiu repetido, me perdoem, tá? Mesmo a essas condições tão adversas, né, em termos de habitat, eles conseguiram sobreviver. Eles não só sobreviveram, como eles se reproduziram. Eles não só sobreviveram e reproduziram, como eles também fizeram isso sem qualquer dano no DNA, com 0 mutações e mantendo seu ciclo de vida normal. É por isso que vocês já devem ter ouvido falar, inclusive, que tratar doença fúngica é difícil, né? Eles são altamente resistentes e a maior prova disso, acho que a maior prova científica, de fato, que os fungos são extremamente resistentes a qualquer tipo de ação, né? A gente está falando de ações químicas, físicas, biológicas, é a presença deles no espaço, ainda que em situações muito adversas à sua condição de vida, e mesmo assim eles conseguem sobreviver e podem se reproduzir e podem passar pelo seu ciclo de vida de uma forma normal, como se nada estivesse acontecendo, tá? Essa é só uma informação extra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa matéria, ela foi publicada, se não me engano, em 2019, acho que foi isso. E é realmente bem interessante, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a identificação das células bacterianas no microscópio, né? Então, como que a gente poderia fazer essa identificação? Como vocês devem saber, a maioria dos micro-organismos é incolor, tá? Ou tem uma coloração muito próxima do acinzentado, né? E o que dificulta muito a identificação em termos de microscopia. Por isso que a utilização de métodos de coloração são fundamentais. E esses métodos, eles podem muitas vezes ser processos químicos muito simples, né? Como os que a gente vai ver agora. De um modo geral, para a identificação dessas células, a primeira coisa que a gente tem que fazer é espalhar as células bacterianas em uma lâmina de vidro. Lembra que espalhar essas células, a gente precisa de auxílio de uma alça, né? De uma alça estéreo, para que a gente possa fazer para que não vá contaminar o seu material com outras bactérias, por exemplo, né? Então a gente faz isso com a ajuda de uma alça estéreo. A gente deixa essa lâmina secar no ar. Posteriormente, a gente passa essa lâmina um bico de Bunsen, né? Tem que expor essa lâmina ao aquecimento. Então, normalmente a gente vai usar no laboratório o bico de Bunsen, para a gente poder fixar esse material na lâmina. E depois os passos posteriores são as colorações, né? Então a gente coloca determinados corantes e analisa no microscópio. E aí a gente consegue ver, se for o caso, até com óleo de imersão, as estruturas que a gente está investigando naquela lâmina. A coloração de Gram é a coloração mais utilizada, ainda que ela tenha sido desenvolvida lá em 1884 pelo bacteriologista Hans Christian Gram. Ela é utilizada até hoje, né? Ela é amplamente utilizada nos laboratórios. E ela tem justamente o papel de classificar as bactérias em 2 grandes grupos, pessoal: gram positivas e gram negativas, tá? Como é que isso acontece? Então, esse esqueminha aqui nos mostra o seguinte: feita aquele processo, né, de coletar as suas células bacterianas, espalhar numa lâmina de vidro, né? Fez todo aquele processo que eu mostrei para vocês de
de secar a lâmina no ar, na temperatura ambiente, depois fixar essas lâminas através do aquecimento, bico de Bunsen, aí vem o processo de coloração. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a aplicação de um corante púrpura. Esse corante púrpura pode ser um cristal violeta, mas também pode ser outro tipo de coloração, tá? Então, a gente pode usar, além do corante púrpura, uma violeta genciana, tá bom? Também serve do mesmo jeito. O segundo passo é a aplicação de um mordente, a gente chama de mordente. O que esse mordente faz? Ele vai fixar melhor a sua coloração primária, né? Primeiro corante que você colocou na sua lâmina. Esse mordente ele pode ser tanto um iodo, mas esse mordente também pode ser um Lugol. Então, a gente deixa por um curto espaço de tempo, mais ou menos aqui 1 minuto, na coloração violeta. Depois, mais ou menos também 1 minuto na coloração com iodo, né, no mordente, na verdade. Aí, a seguir, o próximo passo é a lavagem da lâmina com álcool ou com uma solução de álcool acetona. Então, essa solução é um agente descolorante que remove essa coloração púrpura que a gente colocou inicialmente nas células. Mas essa remoção, pessoal, ela vai acontecer em algumas espécies, em alguns gêneros de bactérias, mas não vai acontecer em outros. Então, algumas espécies, elas vão segurar essa coloração roxeada, né, violeta, do corante primário que a gente colocou. Outras bactérias não. Durante a lavagem com álcool, elas vão soltar essa coloração. Por fim, a lâmina, então, ela vai ser corada com outro corante, né, com contracorante. É um corante básico, um corante avermelhado. Daí a gente pode usar safranina, mas a gente também pode usar afoxina, tá? Por fim, as células que segurarem a cor violeta, elas vão aparecer na lâmina com essa corzinha mais azulzinha, mais arroxeadinha aqui, que a gente vai classificar de gram positiva. As células que não conseguem segurar essa coloração durante a lavagem com álcool, elas vão então assumir a coloração da safranina, que a gente colocou por fim. Só que essa coloração da safranina, que vai dar essa coloração mais rosinha, né, digamos assim, e vai curar os cocos gram-positivos, ela não interfere na coloração dos gram-negativos, tá? Então, essa coloração que é mais rosinha, que cora os gram-negativos, ela não vai interferir na coloração dos gram-positivos, tá bom? Então, não tem problema, a gente não precisa se preocupar com isso na fase que a gente está preparando essas lâminas, né, na fase da descoloração com álcool, tudo bem? Porque tudo que segurar o corante roxo é considerado gram positivo, tudo que soltar o corante roxo, mas for contracorado com o corante safranina, por exemplo, é gram negativa, tá bom? Mas a coloração da safranina não interfere de forma nenhuma na coloração da bactéria gram-positiva, então ela não vai assumir essa outra coloração, por isso que é fácil identificar depois no microscópio essas células. Então a gente tem tanto a presença dos bastonetes aqui que foram curados em gram-positivos, são células gram-positivas, dos cocos que também são células gram-positivas, mas a gente também vê outras estruturas mais rosinhas que são as bactérias gram-negativas, tá? Assim, como eu disse a vocês, as bactérias, tanto gram-negativas quanto gram-positivas, elas acabam se corando por conta da sua característica, né, em termos da sua membrana externa. Então, as bactérias gram-negativas, elas possuem a camada mais fina de peptídeos glicanos, lembra que eu mostrei para vocês nas outras imagens? E aí elas têm outras camadas compostas por moléculas lipídicas e também de proteínas, enquanto as gram-positivas possuem apenas uma camada de peptídeos glicanos, que nesse caso ela é bem mais espessa, tá? Aqui uma camada fininha na gram-negativa, aqui uma camada bem espessa, bem mais grossa de peptídeos glicanos. Então, essa presença
essa característica externa das bactérias que vai determinar se ela vai ser uma bactéria gram-negativa ou se ela vai ser uma bactéria gram-positiva. Joia? Esse tipo de coloração, né, ela vai fornecer para a gente informações importantes para o tratamento das doenças, então ela já vai dar um indício de qual tipo de patógeno a gente está falando. As gram-positivas, elas são mais suscetíveis à penicilina, enquanto as gram-negativas são mais resistentes devido à presença de LPS, tá? Repara aqui, ó, que na bactéria gram-negativa, a gente ainda tem a presença dessas estruturas em verde, que são as estruturas de lipopolissacarídeos, tá bom? Esse lipopolissacarídeos a gente vai ver lá na terceira aula, que são estruturas relacionadas com toxinas, né? Então, na verdade, ela é uma endotoxina e é a porção da bactéria que vai causar todo o estrago quando realmente é liberado dentro da célula hospedeira, quando acontece a lise da bactéria e a liberação dessas toxinas no organismo, tá? E aí, pessoal, por fim, os antibióticos, eles agem e podem agir em vários locais, né, de uma bactéria. Então, por exemplo, essa imagem, ela nos mostra que os antibióticos, eles podem agir aqui na inibição da duplicação cromossômica ou da transcrição. Então, impedindo que essa bactéria transcreva RNAs mensageiros importantes para a produção do produto proteico final, certo? Também podem agir na inibição da atuação de enzimas que vão produzir substâncias essenciais ao metabolismo. Então, várias enzimas que são necessárias à sobrevivência da célula, elas podem ser degradadas pelos antibióticos. Também pode haver danos à membrana plasmática, e se tem um dano na membrana plasmática, também há uma potencial probabilidade de haver dano em qualquer outra estrutura interna, o dano de DNA, ou também inibição da transcrição, ou também inibição de proteínas específicas que são necessárias para crescimento e manutenção daquela célula. Também pode haver a inibição da síntese de proteínas, como eu disse a vocês, e também pode haver inibição da síntese da parede celular, tá? Então, a inibição da síntese da parede celular, ela atua de forma muito eficaz no sentido de tirar essa camada de proteção que é tão importante para a sobrevivência da célula no microambiente, mas também dentro do hospedeiro. Sem essa camada de proteção extra, que inclusive é responsável por inibir várias ações do sistema imunológico, né? Sem essa camada de proteção extra, fica muito mais fácil do antibiótico agir dentro da célula, mas também potencializar as ações do sistema imunológico que antes não tinham tanto acesso assim à célula microbiana por conta justamente dessa camada rígida que corresponde à parede celular, tá bom? Mas assim, essa é uma visão muito geral da ação dos antibióticos, tá? Nossa aula não é destinada a isso exatamente, mas existem muitos outros fatores e existem vários mecanismos de ação que teriam que ser estudados muito profundamente para que a gente pudesse, de fato, entender como que o antibiótico ele atua. E cada classe de antibiótico, obviamente, vai atuar de maneiras diferentes de acordo com a bactéria que é o seu alvo, né, de ação. Então, pessoal, resumindo a nossa aula de hoje, nossa primeira aulinha, esse primeiro contato aí de vocês com a microbiologia, na verdade, mais no sentido de retomar, né, de revisar alguns assuntos importantes que certamente vocês já viram em algum momento da vida, mas retomá-los era importante para que a gente dê continuidade às outras aulas. Então, a gente viu que os micro-organismos, eles apresentam morfologias distintas. Essas morfologias, elas são muito relacionadas à parte genética mesmo da bactéria, né? Então, são determinantes genéticos que vão
determinar que tipo de morfologia aquela bactéria vai ter. Existem fatores ambientais também que vão predizer se aquela bactéria ela vai assumir uma forma ou outra com um mecanismo de resistência naquele ambiente na qual ela está inserido. Nós também vimos que a configuração externa ela é importante para a sobrevivência da bactéria no meio ambiente. Como eu disse a vocês, muitas vezes o ambiente no qual a bactéria está é ele que vai dizer que forma que essa bactéria vai poder assumir dali para frente. As bactérias elas podem ser classificadas em gram-positivas, gram-negativas, de acordo com a constituição da sua porção externa, né, da sua camada de peptidoglicanos. A parede celular ela também tem uma participação importante nos mecanismos de resistência aos antibióticos. Então, a presença dessa estrutura rígida, né, que vai ajudar nos mecanismos de evasão da resposta imunológica, ou então na sobrevivência, na resistência da bactéria à ação dos antibióticos. E também a gente viu que os fungos, eles são altamente as condições adversas, como naquele slide que eu mostrei para vocês da NASA, né? E são ótimas opções na indústria, tanto alimentícia como também na indústria farmacêutica. Tá bom, meus amores? Essa foi a nossa primeira. Realmente foi uma aula mais de revisão. E eu espero vocês na nossa segunda aula, na qual nós iremos falar de genética microbiana. Muito obrigada pela atenção e, como sempre, eu estou à disposição por e-mail para qualquer dúvida que vocês queiram, precisem tirar comigo. Tá bom? Um abraço e até a próxima.